Olá, para mim é um prazer estar aqui participando da lição da Escola Sabatina desse trimestre, dessa semana, com um tema tão importante, a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Para mim, o tema da criação é um dos temas mais interessantes e dos que eu mais gosto dentro da Bíblia. Talvez por ser da minha área de ensino, como bióloga, como professora universitária, e por dar aula também desse assunto. Então, o assunto do criacionismo é um assunto que sempre me desperta bastante atenção. E a lição dessa semana está destacando esse assunto, que é um dos fundamentos da Bíblia, Deus como Deus criador. Então, se a gente não aceita a Bíblia desde o início, o livro de Gênesis, nada da Bíblia passa a fazer sentido para a gente. É como, uma vez eu vi a comparação do Dr. Jim Gibson num sermão, e ele falou, é como um paletó quando você vai abotoar. Se você abotou o primeiro botão errado, todos os outros botões vão ficar atrapalhados também. Você não vai conseguir acertar o abotoamento dos outros botões, porque o primeiro botão estava errado. Então, quando a gente deixa de dar atenção ou deixa de acreditar no livro de Gênesis, nada mais na Bíblia passa a fazer sentido. A Bíblia perde um sentido, porque no Gênesis começa a história da criação. É o início de tudo, como tudo começou. E isso daí faz sentido para a gente. Então, eu fiquei encarregada de falar sobre a lição de terça-feira, que fala um pouquinho sobre o sábado e a criação. E nessa lição de terça-feira, então, a gente tem aqui, eu vou passar um PowerPoint para vocês poderem ver algumas das coisas que eu resumi da lição. Então, nesse dia da terça-feira, está se falando sobre o sábado e a criação. Tem alguns pensamentos interessantes na lição e de outros autores também relativos a esse tema. Vejam, a lição diz o seguinte: o sétimo dia, o sábado, está sob fortes ataques na sociedade secular e nas comunidades religiosas. E a gente pode dizer que não é só o sábado que está sob um forte ataque, mas também a crença em Deus como Criador. E esse ataque está acontecendo, bom, talvez desde que o homem é homem, mas especialmente depois que Charles Darwin organizou a teoria da evolução e que ela começou a ser aceita de uma forma maior pela ciência. E desde então, essa ideia, essa crença em Deus como Criador, ela tem estado sob um forte ataque. E lógico, como o sábado é um memorial da criação, ele nos ajuda a lembrar. O próprio fato de você descansar no sábado ajuda a lembrar que o sábado é o memorial da criação e é o sétimo dia após os 3 dias de criação de Deus. A Bíblia diz, e havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. E é interessante aí da gente pensar que vários criacionistas, existem muitas pessoas que são evangélicas e católicas de outras denominações e que são criacionistas, ou seja, aceitam a criação divina, aceitam a história da criação. Algumas dessas pessoas aceitam esses 6 dias da criação, mas não reconhecem que a criação não terminou no 6º dia. Essas pessoas ignoram que a criação terminou quando Deus criou o sábado. Então, parece para a gente um pouco de contradição que alguns dos nossos irmãos de outras denominações, como batistas, presbiterianos, que aceitam o criacionismo, aceitam a ideia da criação, mas que não descansem no sábado, sem perceber que o sábado foi o dia criado por Deus para que nós pudéssemos lembrar da sua criação em 6 dias. E o 7º dia de descanso, representando Deus, descansando para que o homem também tivesse esse ciclo de descanso semanal.
Vejam, Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso está em Mateus 2:27. Jesus fez essa declaração autoritativa porque ele criou o sábado como sinal e selo eternos da aliança de Deus com seu povo. E o sábado foi criado não somente para o povo hebreu, mas também para toda a humanidade. Dr. Richard Davidson, que é um pastor e professor de teologia da Universidade de Andrews, ele tem um livro que se chama A Love Song for the Sabbath, ou seja, um cântico de amor pelo sábado. E ele destaca nesse livro uma frase muito interessante. Deus não construiu um santuário sofisticado em algum lugar como memorial da sua criação. Em vez de um palácio físico, Deus construiu um palácio no tempo. Então, o sábado é um palácio no tempo que serve como memorial, como uma lembrança da criação feita por Deus. Infelizmente, Satanás está determinado a fazer tudo o que puder para interromper a nossa comunhão com o Criador e Redentor. Nos tempos modernos, um dos meios mais eficazes usados por Satanás tem sido lançar dúvidas, não somente sobre a afirmação de Deus ser nosso Criador, mas até mesmo sobre o fato de Deus existir. Então, Satanás está contestando isso e colocando essa dúvida na cabeça das pessoas. Ele tenta negar Deus como Criador e até mesmo a existência de Deus. E isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais se disseminando entre as pessoas. Muitas pessoas aceitam a Bíblia, mas acreditam no Gênesis de uma forma não literal. Ou seja, o livro de Gênesis conteria uma descrição, uma narrativa poética sobre a criação. Não foi dessa forma que aconteceu, dizem essas pessoas. Então, o Gênesis apenas conta uma história para ilustrar o início do mundo, mas não é daquela forma. Então, essas pessoas, algumas vezes, tentam harmonizar o conhecimento científico com a crença na Bíblia. E, para isso, elas acabam desprezando o livro de Gênesis. Tanto o relato da criação como o relato do dilúvio. E a gente sabe que não apenas no Gênesis se fala de criação e dilúvio, mas vários outros autores da Bíblia, inclusive o próprio Jesus, voltam a afirmar o fato da criação e o fato do dilúvio. Não admire, então, que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, o mundo receba uma mensagem especial dentro dessa mensagem de Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam, adorem a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é o motivo para adorar a Deus, segundo esse versículo? Porque ele é o Deus criador. Ele é o Deus que iniciou tudo e graças a esse Deus nós estamos nesse mundo. E aí a gente imagina o que teria acontecido com a humanidade se ela tivesse guardado o sábado como Deus pretendia. Então veja uma citação de Ellen White no Grande Conflito, página 438. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Se as pessoas todas guardassem o sábado, ao guardarem o sábado, elas estariam sempre se lembrando, nesse ciclo semanal, que estavam guardando o sábado devido ao fato da criação, a Deus ser um Deus criador. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não guardam o sábado e muitas, hoje em dia, não aceitam mais o fato de Deus ter criado o mundo. Citando ainda Ellen White, ela diz no livro Educação, página 251, visto que o sábado é a memória do poder criador, é o dia em que, de preferência a todos os outros, devemos familiarizar-nos com Deus mediante suas obras. Na mente infantil, o próprio pensamento do sábado deve estar ligado à beleza das coisas naturais. Então, ela diz que a gente deve incutir na criança o pensamento de sábado ligado à beleza das coisas naturais. Lembrando no sábado
que essas coisas naturais, a beleza dessas coisas naturais foram criadas por Deus. E ela continua ainda no livro Educação. Ditosos são o pai e a mãe, que podem reunir-se com os filhos sob as verdes árvores, no ar fresco e puro, para estudar a palavra e cantar os louvores do Pai Celestial. Então, reunir com os filhos sob as verdes árvores. Que bênção de Deus podemos, não só no sábado, em qualquer dia da semana, mas especialmente no sábado, podemos estar em comunhão com a natureza, estarmos observando as maravilhosas obras criadas por Deus. Eu sou suspeita de falar, eu sou biólogo, então realmente eu amo a criação divina e eu vejo nos animais, em cada um deles, em cada uma das plantas, eu vejo a beleza da criação divina. Nada melhor, então, do que a gente no sábado. Atualmente não estamos podendo, né, nem sempre por causa do isolamento social, devemos ficar em casa, mas isso vai acabar. Então, nada melhor do que no sábado, além da comunhão com nossos irmãos na igreja, irmos ao sábado de manhã na igreja, mas também tirar um tempo no sábado à tarde, quem sabe, para apreciar as belezas da natureza criada por Deus. Tantos lugares lindos que a gente tem, mesmo nas cidades grandes, com belezas naturais maravilhosas, que a gente pode apreciar e que nos leva o pensamento para um Deus criador. E o sábado também nos lembra que Deus colocou o homem como um mordomo de sua criação. Deus criou e Deus encarregou o homem. Você é o mordomo, você deverá tomar conta do mundo criado. Cabe, então, a nós fazermos nosso papel como cristãos na preservação do ambiente criado por Deus. Estamos vivendo uma crise no nosso mundo, uma crise ambiental. A gente tem ouvido falar aí que, graças ao isolamento social, muito menos gente está saindo de casa de carro, etc., e a poluição diminuiu, a natureza está se recuperando. Infelizmente, a gente está num processo que é difícil separar as coisas, mas a gente, como cristãos, tem que tentar preservar o meio ambiente de todas as formas possíveis, porque esse meio ambiente foi criado por Deus para o nosso uso, sim, mas para que nós possamos nos lembrar de Deus como Criador. E à medida que a gente destrói esse meio ambiente, o que vai restar para nos lembrar de Deus como um Deus Criador? Então, temos esse papel importante de mordomos da natureza. E, para terminar, algumas belas imagens do nosso mundo criado por Deus. Uma linda borboleta, as aves tão maravilhosas também, flores, outra borboleta, um tucano, mais flores, uma gaivota, alguns patos, mais uma flor, uma águia, papagaios, mais uma linda flor, uma borboleta, uma ave, uma siriema, gaivotas novamente. Essas belezas da natureza de Deus, elas nos falam sempre de um Deus criador. Que Deus nos ajude, que possamos sempre acreditar no Deus criador, que possamos sempre guardar o sábado como um memorial da criação de Deus e que possamos também ajudar a preservar a natureza do jeito que Deus nos ensinou, colocando-nos como mordomos da criação.